Olá, meus queridos e minhas queridas, é mais um momento alegre para mim estar aqui com vocês, socializando, compartilhando conhecimento. E se vocês aprenderem, eu ganho com a gratidão, com a felicidade de saber que eu contribuí um pouco com o desenvolvimento do meu querido aluno, da minha querida aluna. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa, tenho 1,63 de altura, pele parda, cabelo preto na altura do ombro. Estou com a blusa vermelha, ao fundo uma parede branca com adornos, com enfeites. Vamos à nossa aula maravilhosa, preparei com muito carinho para cada um de vocês. Nosso foco é reconhecer. Mas reconhecer o que, professora? Reconhecer o efeito de sentido de uma palavra, reconhecer o efeito de sentido dos usos afetivos e ou pejorativos de diminutivos, reconhecer o efeito de sentido de uma expressão e reconhecer o efeito de sentido da linguagem figurada. Vamos lá? Antes, porém, vamos ler e analisar para aprender. O que é uma crônica? Já trabalhamos isso antes, mas vamos só recapitular um pouquinho. Texto de base narrativa, um texto que utiliza eventos do cotidiano como temática e emprega linguagem simples. E qual é a crônica que nós vamos ler? A Cadeira do Dentista, de Carlos Eduardo Novaes. Fazia 2 anos que não me sentava numa cadeira de dentista. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedi antes de ser atendido. Na única ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo, tem uns 6 meses, quando ele me informou o preço do serviço, a dor transferiu-se do dente para o bolso. Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas, esclareci. Só preciso tratar o canal. É esse o preço de um tratamento de canal. Tem certeza? O senhor não está confundindo o meu canal com o do Panamá? Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. Desta vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros figurantes dentro da boca. A enfermeira convocou-me na sala de espera. Acompanhei-a e entramos os dois no gabinete do dentista. Sente-se, disse ela, apontando para a cadeira. Sente-se a senhora, respondi. Minhas pernas tremiam. Ela tornou a apontar para a cadeira. O senhor é o paciente. Eu? A senhora não quer aproveitar, fazer uma obturaçãozinha? Limpeza de tártaro? Fique à vontade. Sou muito paciente. Posso esperar aqui no banquinho. O dentista surgiu com aquele ar triunfal de quem jamais teve cárie. Ah, como adoraria vê-lo sentado na própria cadeira extraindo um siso incluso. Mal me acomodei e ele já estava curvado sobre a cadeira e empunhando 2 ferrinhos, louco para entrar em ação. Nenhuma palavra de reconforto, foi logo ordenando: abra a boca. Tentei, mas a boca não obedeceu aos meus comandos. Não vai doer nada. Todos dizem a mesma coisa, reagi. Não acredito mais em vocês. Abra a boca, insistiu ele. Abri a boca. Numa cadeira de dentista sinto-me tão frágil. Ele enfiou um monte de coisas na minha boca e tocou o dente com um gancho. Tá doendo? Ogle, ogle. Isso aqui é a representação de que a boca está bem cheia e ele não consegue falar, não é? Os dentistas são tipos curiosos. Enche a boca da gente de algodão, plástico e depois desanda a fazer perguntas. A anestesia vai impedir a dor, disse ele, armado com uma seringa. E eu vou impedir a anestesia, respondi segurando firme no seu pulso. Ele fez pressão para alcançar minha pobre gengiva. Permaneci segurando seu pulso. Ele apoiou o joelho no meu baixo ventre. Continuei resistindo, em posição defensiva. Gemi quase sem forças. Ele afastou a mão que agarrava seu pulso e desceu com a seringa e, num gesto rápido,
Desviei a cabeça. A agulha penetrou a poltrona. Não pense que o senhor vai me anestesiar como anestesia qualquer um. A seringa voou longe e escorregou pelo assoalho. Corremos os dois para alcançá-la. Caímos no chão, embolados, esticando os braços para ver quem pegava a seringa. Tapei-lhe o rosto com meu babador e cheguei antes. A situação se invertera. Eu estava por cima. Agora sou eu quem dar as ordens, vociferei, rangendo os dentes. Abra a boca, mas não há nada de errado com meus dentes. A mim você não engana. Todo mundo tem problemas dentários. Por que só você iria ficar de fora? Vamos, abra essa boca. Não, 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 por favor, implorou. Morro de medo de anestesia. Era o que eu suspeitava. É fácil ser corajoso com a boca dos outros. Quero ver continuar dentista, é na hora de abrir a própria boca. Levantei-me, joguei a seringa para o lado e disse-lhe, cheio de desprezo, você não passa de um paciente. Muito legal esse texto. E agora, desafiando você, leitor, eu pergunto, como explorar os efeitos de sentido? E aqui, pessoal, o efeito de sentido de uma palavra ou expressão. E aqui eu desafio vocês o seguinte: sentido fora do texto faz parte da linguagem formal e é a mesma coisa que sair às escondidas e às pressas. Bom, mas dentro do texto é uma saída repentina e às pressas realça o medo do dentista, né? O medo de dentista. Já o sentido de canal tem dois sentidos, procedimento odontológico e curso de água natural ou artificial. Dentro do texto, a palavra canal, com dois sentidos, indica que o personagem considera algo simples para um custo tão alto. Por isso, ironiza comparando o procedimento com o custo da água. Algo grandioso, certo? Então, existem dois sentidos, aquele que está fora do texto isolado e aquele no corpo do texto. Agora, desafiando o leitor, o efeito de sentido de uma linguagem figurada. Botei o pé e a dor transferiu-se do dente para o bolso. Como assim, professora? Ele diz que botei o pé, o efeito de sentido no texto é ação imediata, impacto, porque mal chegou e já foi surpreendido com o valor do procedimento. É isso que ele quer realçar. Já essa palavra fora do texto, botei o pé, entrei, cheguei. Tudo bem? O outro trecho, efeito de sentido no texto de dor transferir-se do dente para o bolso, que é um impacto que sentiu ao saber o valor do procedimento. E o sentido fora do texto, dor de dente é uma dor física e dor no bolso quer dizer expressão popular para simbolizar ou realçar algo que está sendo muito caro. Aqui nós temos o efeito de sentido de uma palavra. Qual foi a palavra repetida 3 vezes com sentido ou conotações diferentes? A palavra paciente. Bom, paciente quer dizer pessoa sujeita a tratamento médico ou alguém detentor de paciência, de tranquilidade para esperar. Mas também, no texto, paciente sofreu uma alteração de sentido. Destaque para a posição ou função de cada um dentro do consultório, cada um em seu devido lugar. Então, a enfermeira, o paciente, no caso o personagem que narra a história, e o dentista, certo? Outro sentido, sou muito paciente, efeito de sentido no texto. Ele não está dizendo que ele é tranquilo, que ele é zen. Ele diz simplesmente, demonstra que o personagem quer fugir do procedimento, esquivar-se, certo? Então, quando ele diz, sou muito paciente, ou seja, pode passar na minha frente. Quanto mais adiar para ele, quanto mais demorar o procedimento dele, para ele melhor. E por último, um efeito de sentido do texto demonstra desprezo pelo profissional e critica o fato de ele ser medroso e por isso não se importar com o estado dos pacientes diante dos procedimentos. Então ele mostra um desprezo. Você que realmente é uma pessoa que precisa de tratamento,
Você que é uma pessoa que precisa de cuidados, não é? Então foi esse sentido que ele quis passar para o leitor. Aqui nós temos o efeito de sentido da expressão meros figurantes e minha pobre gengiva. Vamos lá? Fora do texto, figurante é aquele que participa, ou pessoa que participa de forma decorativa, sem muito destaque em teatro, em televisão e em cinema. Mas no texto, dentes são descartáveis e estão ocupando espaço na boca, sem exercer nenhuma função relevante. Já minha pobre gengiva, gengiva é a ideia de fragilizada ou com algum problema, certo? Mas no corpo desse texto, ele quis dizer, ou ele se colocou, como alguém com a gengiva vulnerável diante da ação do dentista. Ele posiciona-se, né? Posiciona-se como vítima e não como paciente. Ah, pobre de mim, pobre da minha gengiva, coitadinha. Então ele posiciona dessa forma. Um outro exemplo de efeito de sentido de uma expressão é com a palavra aquele ar triunfal. Um ar triunfal é a postura de alguém vencedor, né? De um vencedor. É uma pessoa que porta-se como se fosse melhor. E no texto ele quer dizer que o médico, né, o dentista, se posiciona como superior ao paciente pela descrição da postura. Já em Morro de Medo de Anestesia, ele poderia simplesmente ter dito que tenho medo de anestesia, mas ele preferiu colocar o morro. Fora do texto, o dentista tinha medo de anestesia, isso é um fato, mas no corpo do texto há uma crítica. Critica o dentista que, em tese, não deveria ter medo de anestesia. É exposto o lado frágil do profissional. Como é que ele trabalha com anestesia e ele tem medo de anestesia? Então deixa aí uma reflexão e uma crítica. Aqui nós temos o efeito de sentido em usos de diminutivo. Obturaçãozinha e banquinho. Obturaçãozinha é um procedimento odontológico de pequena extensão e banquinho é objeto para sentar. Então, no texto, quanto à obturaçãozinha, há uma crítica ao procedimento, minimizando um processo complexo e talvez visto pelos profissionais como algo fácil. Mas para o paciente, o personagem que sentia medo, não é? É difícil e doloroso. Há uma ironia, pode ter resistência a dentista, né? Por ter resistência a dentista. Já a referência à palavra banquinho, o sentido é afetivo em relação ao banco e coloca-se numa posição de pessoa comportada e quem sabe esperar, como a criança, né? Criança, fica sentadinha no banquinho ali, comportadinha. Então se colocando numa posição de alguém educado. Vamos a alguns sentidos do diminutivo. Depreciativo, depreciar, decair, criticar, né? Famoso detonar o outro. Afetuoso, desprezo, irônico, crítico, antipático, amoroso e melancólico. São alguns dos diversos sentidos possíveis com o emprego do diminutivo, que vai depender do contexto, certo, queridos? Temos aqui 2 trechos de 2 canções com sentido carinhoso e afetuoso, utilizando a palavra no diminutivo. Vou ler a última estrofe aqui apresentada, né? Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela, para ver o sol nascer. E o primeiro de Corcovado, um cantinho e um violão, este amor, uma canção, para fazer feliz a quem se ama. Os dois empregos das palavras no diminutivo estão no sentido afetuoso, carinhoso, ok? Gente, o que estudamos? Efeito de sentido fora do texto e no texto. Há diferença? Vocês perceberam que há. Efeito de sentido de uma palavra, o efeito de sentido em uso de diminutivos e efeito de sentido de uma expressão. Então, o que ficou claro para a gente aqui é que o efeito de sentido de uma palavra isolada, fora do texto,
é um e o efeito dela empregado no texto é outro, conforme a intencionalidade do autor. Nosso desafio. Cidadezinha, Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, e fica cismando como é vasto o mundo. Eu, que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a triste sina. Ah, quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida poder mudar. Cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Aí o que nós pedimos? Leia o poema Cidadezinha de Mário Quintana. A. Identifique todos os diminutivos presentes no texto. E B. Qual é o efeito de sentido do uso desses diminutivos? Analisem bem. Bye! Um beijo no coração e até a próxima aula. Aguardo vocês!